A brincadeira do reisado do boi tem todo um procedimento. A repartição do boi, para se ganhar um pedaço, tem que rimar com aquele pedaço. Por exemplo, a cabeça é da Vanessa, os dentes é do Vicente, a mão é do João, o cupim é do Joaquim, a língua é da Dona Dominga. E assim por diante. A orelha da moça mais feia. Aí, quando ele reparte todos os pedaços, ele pergunta, e aquele pedaço que ninguém quer? Aí a gente diz, deixa para as mulheres. Aí os homens ficam achando graça, porque botou um pedaço que ninguém quer para as mulheres. Aí ele vai dizer assim, o outro, que é dois, e aquela que ninguém come, deixa para os homens. Reisado Boi Coração aqui a gente chama reisado, mas que o nome tradicional mesmo é os papangu. A gente diz vários, né? Nós estamos na base de uns 10 caretas, né? Encaretado, né? Com aquelas máscaras que eu mesmo produzo, máscara de pano. E os caretas vêm, vamos cantar na porta para o dono da casa, né? Quando a gente sai da porta, vem dançar um forró no terreiro, lá onde é a brincadeira. Na terra, pé no chão. Ou de casa ou de fora, Mãe Gerona é quem tá aqui. Ou de casa ou de fora, Mãe Gerona é quem tá aqui. É o cravo, é a rosa, é a flor do é o cravo, é a rosa. Quixadá é a minha cidade, né? E eu fico feliz porque quando eu vou para outra cidade, eu vou para a capital e muitas vezes as pessoas dizem, da onde é esse grupo? Eu digo, é de Quixadá. Assim, o nome de Quixadá eu vou dividir em 3. No que escrevo quiabo, no chá escrevo xadrez, no dá escrevo uma dádiva e dou de presente a vocês. Quixadá é o seguinte, teve assim, várias opções sobre a palavra Quixadá, como toda cidade tem isso aí, é complexo. Segundo historiadores, disseram que vieram os primeiros historiadores para visitar Quixadá, aí procuraram o nome, vários nomes, tá? Aí chamaram Quixadá, que quer dizer pé de ponta curvada. Mas teve uma história aí que eu achei interessante, pode ter sido a pioneira, mas eu achei interessante. Ele disse que tinha uma árvore, uma planta, por nome de quixa, certo? E ela era de cipó, ela vingava, as frutas vermelhinhas, né? E vingava mais tempo de seca. Aí chegaram aqui e disseram assim, rapaz, essa terra não vale nada. É um psiquidão medonho, aqui não dá nada. Ele disse, não, dá. Como assim? Ó, quixa dá. Ponto. O nome é esse aqui, quixa dá. Então, quer dizer, aí pegou uma coisa com outra, juntou e deu Quixadá, né? Para mim é a terra mais querida para mim, porque eu nasci nela e tenho certeza que nela eu vou morrer. E Quixadá é uma cidade bastante conhecida, porque tem muita coisa aqui para você investir aqui no Quixadá, além dos monólitos, que nós chamamos aqui as pedras, né? A pedra da Galinha Choca, que é outra pedra importante aqui para o Mundial. Além da escritora Raquel de Queiroz e o poeta Cego Aderaldo, a quem os poetas se inspiram muito no nome de Cego Aderaldo. Ora, nós temos um cantador que ele se tornou-se um mito na nossa profissão. Aderaldo Ferreira de Araújo, vulgo Cego Aderaldo. Inclusive a casa dele ainda resiste bem aí, a casa dele. Ele chegou aos 18 anos
mas foi o maior cantador da profissão, que ainda hoje inspira os cantadores novos, cantam inspirado nele, porque cantou para o Sterling Kubitschek, foi para acabar de completar o currículo dele, ele criou 26 filhos adotivos. E eu só criei 2 e ainda achei maior dificuldade, porque ele criou 26. Quixadá é a terra do Cego Aderaldo, grande poeta, grande repentista da cidade. É um nome extraordinário, só que ele ficou cego com 18 anos de idade. E meu pai perguntou para ele o que era a cegueira dele, como se, assim, o que é que ele sentia daquilo, que ele ficou cego aos 18 anos de idade. Ele fez um verso para o meu pai dizendo: quem nasce cego dos olhos, que da vista não lucrou, não sente tanto ser cego como quem já viu e cegou. Tem o grupo de dança de São Gonçalo, lá de Dom Maurício, que é um município lá na Serra do Estevo, né? É dança de São Gonçalo do mestre Joaquim Roseno. Ela é uma manifestação cultural também, é uma dança de São Gonçalo. O São Gonçalo é um santo que minha avó trouxe essa coisa lá e ficou aqui, aí ficou tirando, e esse povo aí Sacabém vai passando de pai para filho, de filho para uns outros, que era meu irmão, ficou tirando, era meu pai, aí depois ficou meu irmão, depois ele não tirou mais, eu fiquei tirando e ainda estou tirando. Quem nunca viu, venha ver, quem nunca viu, venha ver, São Gonçalo no terreiro, São Gonçalo no terreiro, dançando com seus devotos, dançando com seus devotos, junto com seus companheiros, junto com seus companheiros. Olha, Quixadá é meu berço de nascimento, onde a minha família, meus antecedentes vieram se instalar em Quixadá, uma vez que Quixadá é uma terra que ela tem um diferencial dentro do estado do Ceará, que ela se localiza dentro do sertão central, ela fica no centro do estado. E aqui era conhecido como a terra do ouro branco, a terra do algodão, quando meus bisavôs chegaram aqui. Quando ele veio até porque, na época, ele soube a questão de água. O nordestino sempre muito ligado à água, né? A preocupação dele é onde tem água. E ele soube que aqui em Quixadá tinha sido inaugurado a primeira barragem feita por Dom Pedro II aqui no estado do Ceará, que é uma obra faraônica. Então, e Quixadá, feito na época pelos escravos, foi feito toda a irrigação por gravidade em volta da cidade, o cinturão verde da cidade. Então se tornou uma cidade boa de produção de leite, de criar gado, a questão também de fruta. Porque quando foi fazer a barragem, precisaram fazer um acesso para transportar cimento, um exemplo. O cimento não era daqui. Vinha cimento, aliás, de Portugal. O cimento é de Portugal. O revestimento da parede em cima são revestimentos feitos todo lá na França. Todo que veio, a corrente, a parte de ferro, de fundição, isso aí é inglesa. Toda vem inglesa para o cedro, né? Então veio 3 países, forneceram do piso da parede até o ferro, e isso aí veio tudo de 3 países. O cimento vinha de Portugal, por isso precisava ter, não tinha transporte para levar, era trem. Então fizeram um acesso da cidade para lá, da estação daqui, pegava do trem que vinha lá de Fortaleza, ou vinha de qualquer outra região, e transportava para a barragem do Cedro. Aqui nós voltamos. Assim me queria que nós voltamos. Vim de água nos trem aqui. Comprava uma quartinha. Vim de água nos trem, bombom, chiclete. Todo dia. Todo dia passavam 10 horas.
Às vezes, eu entrei muitas vezes, o trem demorava muito, né? Partia para sair e partia para chegar. A gente mais sabia a hora que ia partir, né? Que ia sair. Naquele tempo era 5 centavos, 5 mil réis. Naquele tempo era muito dinheiro para nós, né? Era importante, era uma renda boa para os que vendiam ambulante, quando era na hora da hora que o trem. Ele passava aqui 10 horas indo para Fortaleza e no outro dia passava às 3 horas voltando, né? Ali tinha mais de 50 pessoas vendendo pão, banana, fruta, e naquele tempo, né? E as outras coisas, né? Rapadura, cocada. Depois que eu parei de trabalhar, né? Aí eu comecei a fazer boneca. Eu tenho que arranjar movimento para me entreter, porque a gente cresceu trabalhando, a gente não pode parar, né? Eu trabalhei 31 anos aqui no Colégio da Joatama, fazendo merenda. Aí eu me aposentei, aí eu estou procurando um investimento para fazer. Aí eu faço boneca, invento qualquer coisa para me entreter no correr do dia. Raquel de Queiroz ela nasceu em Fortaleza, né, em 1910. Aí com 45 dias de vida ela veio para cá, para Quixadá, que foi onde ela teve a sua residência na fazenda do Junco, que era a fazenda do seu avô na época. Ela e a família dela na época, que foi na seca do 15, eles fugiram para o Rio de Janeiro, né, mesmo sendo uma família muito requintada, a seca não tinha distinção se você era rico, se você era pobre. Raquel de Queiroz, ela dedicou-se ao trabalho, à literatura, ao cordel, fez vários cordéis, onde ele destacou foi o 15, ela imortalizou-se com o 15. Pronto, a Raquel de Queiroz, acho que por esse livro ter ficado muito famoso, né, porque realmente traz a realidade, trouxe a realidade do que o Nordeste vive, né, o Nordeste em si. Então uma menina de mais ou menos de 17 anos escreveu um livro trazendo toda aquela história da seca, eu acho que não teria como ser outra pessoa a ser a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. O sertão para mim é tudo. Porque foi lá que eu nasci, foi lá que eu me criei, né? E que eu fico muito feliz de representar a minha comunidade com o reisado, uma cultura viva. Não queira saber quando acontece uma seca grande no sertão, a sede d'água para os animais e até para a gente. Rapaz, a falta d'água, aqui nós sofremos muito. A falta d'água. A água era de cacimba. A gente ia buscar longe. A água, ela é vida. Mas a comida também, ela é vida. Sem a comida não tem condições. Quando eu vejo na minha casa sobrar comida, eu fico alegre porque sobrou. Mas na mesma hora, me bate uma tristeza dentro de mim em saber que tem tanta criança mendigando um pedaço de pão, uma merenda, e muitas vezes não tem. Eu acho que a força do sertanejo, eu acho que a subsistência do homem, o ser humano, eu conheço uma vez, eu estava com um tio meu, Sebastião Holanda, a gente conversando com um funcionário dele, o Raimundo Baixinho, e ele dizendo, meu tio perguntou a ele, rapaz, na seca de 58, o que foi que você fez para sobreviver com a família? Ele disse, meu tio chamava Sebastião, ele dizia a expressão de matuto, seu Bastião, a gente para escapar, eu matava tijubina. Tijubina é um lagarto desse tamanho pintado, e a gente assava sem sal, nem sal tinha para salgar. E é uma região, uma vez que aqui ainda foi uma região muito ligada ao cangaço, aos bravos homens do sertão, né?
que eram valentes mesmo, né? E eles viviam dentro da, nós chamamos aqui da caatinga, sobrevivendo de uma maneira que era incrível, né? Certo? Então, isso tem muita história, dá para a gente contar muita coisa aqui na região.